Vamos falar agora sobre valor posicional. Vamos lembrar que posicional me indica ordem, posição. Valor posicional, portanto, vai ser o valor do algarismo dependendo da ordem que ele ocupa. Então, vamos lembrar, então, as ordens de alguns números. Nós temos, então, sempre primeira ordem, que equivale às unidades. A segunda ordem, que equivale às dezenas. A terceira ordem, que equivale às centenas. Quarta ordem, que equivale às unidades de milhar. E a quinta ordem, que equivale às dezenas de milhar. No número 24.236, eu tenho um número que possui 5 algarismos, portanto, 5 ordens. E neste caso, cada algarismo está ocupando uma posição, correto? O 6 ocupando a primeira ordem das unidades, portanto, ele vale 6. O 3, ele ocupa a segunda ordem das dezenas, portanto, ele vale 3 dezenas, ou podemos falar 30 unidades. O 2, ele está ocupando a terceira ordem das centenas, portanto, ele vale 200. Ou posso falar 2 centenas. E o 4? O 4 está na quarta ordem, a ordem da unidade de milhar, portanto, ele vale 4.000, ou seja, 4 unidades de milhar. E tem o 2 que se repete, porém agora ele ocupa a quinta ordem, a ordem da dezena de milhar. Significa, então, que neste número eu tenho 2 dezenas de milhar. Portanto, esse 2 vale 20.000. Aqui, nós temos a decomposição desse número. 6 mais 30, mais 200, mais 4.000, mais 20.000, formamos o algarismo no valor total de 24.236. Vamos observar, então. O número 643 possui 3 ordens. Ele tem a ordem da unidade, primeira ordem, a ordem da dezena, segunda ordem, e a ordem da centena. Portanto, o 3 está na primeira ordem, vale 3 unidades. O 4, que está na segunda ordem das dezenas, vai valer 4 dezenas, 40 unidades. E o 6, que está na terceira ordem, ele vai valer 6 centenas, ou eu posso falar 600 unidades. Mais uma vez, a decomposição. 600 mais 40 mais 3, eu tenho o valor de 643. Agora, vamos observar o número 1758. Ele possui 4 ordens. Ordem da unidade, ordem da dezena, ordem da centena, ordem da unidade de milhar. Portanto, primeira ordem, o 8, então, vale 8 unidades. Se o 5 está na segunda ordem, ele tem o valor de 5 dezenas, portanto, 50 unidades. O 7 ocupa a terceira ordem das centenas, 7 centenas, então, são com o valor de 700 unidades. E o número 1, que está na quarta ordem, ele vai ter, então, o valor posicional de 1 unidade de milhar, o valor de 1.000 unidades simples. Mais uma vez, nós temos a decomposição. 1.000 mais 700 mais 50 mais 8, chegamos ao valor de 1.758. Vamos trabalhar agora com um número que possui mais ordens. Vamos observar o número 314.724. Ele possui 6 algarismos que estão em 6 ordens: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Portanto, esse número tem 6 ordens. Quando eu falo de ordens,
Esse ponto aqui, ou o distanciamento entre essas ordens, significa que eu estou fazendo a separação das classes, né? Aqui eu tenho a classe das unidades simples, unidade, dezena e centena, e aqui eu tenho a classe dos milhares. 4, o 1 e o 3, centena, dezena e unidade de milhar. Então, neste caso, é um número que compõe duas classes. Agora, vamos ver o valor posicional. Vamos reparar que neste número 314.724, eu tenho o algarismo 4 que se repete duas vezes. Um na primeira ordem e o outro na quarta ordem. Será que ele vai ter o mesmo valor posicional? Lembrando que o seu valor depende da ordem que ocupa? Não, né? O 4 aqui na primeira ordem, ele vale 4 unidades. O 4 que está na unidade de milhar, ele está na quarta ordem, a ordem da unidade de milhar. Portanto, ele vale 4 unidades de milhar, ou eu posso falar 4.000 unidades simples. E o 2? Vai valer 20. O 7, 700. Agora o 1, se ele está na dezena de milhar, significa que ele vale uma dezena de milhar. Portanto, eu posso também dizer 10.000 unidades simples. E o 3, que está na centena de milhar, ele vai valer 3 centenas de milhar. Agora, com unidade simples, eu vou falar o valor de 300.000. Mais uma vez, somando esses valores, aonde eu tenho a decomposição desses valores, 300.000, 10.000, 4.000, 700, mais 20, mais 4, formamos o valor de 314.724.